Verso 1, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. A gente vai dar continuidade aqui, né? Quinta-feira passada, a gente até começou a ler o capítulo 5, mas eu vou ler ele novamente, agora inteiro, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso que Paulo está nos ensinando aqui. Maria Bispo, glória a Deus, hoje pode estar aí, né? Acho que você deu a paz aqui. Eu estava orando, né? Boa noite, a paz. Deus abençoe aí, vamos junto, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 em diante. Diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não porque pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos até aqui, porque ele muda um pouquinho o assunto e a gente já vai continuar lendo aí. Então, semana passada a gente até falou um pouco, né, sobre esse início aqui do capítulo 5, que Paulo está falando sobre essa questão da nossa habitação. E essa habitação que ele está falando terrena ou celestial, a gente já compreendeu semana passada um pouco sobre isso, que está falando sobre o nosso corpo, sobre o templo do Espírito Santo, né, sobre aquilo que nós somos em Deus. Esse texto chega a nos dar algum entendimento sobre a restauração da terra, né? Sobre a questão de a terra ser esse lugar que, mesmo que ele possa ser destruído, o Senhor tem um lugar preparado para nós. Eu cheguei a dar uma pesquisada para ver se Paulo também estava falando sobre isso aqui nesse texto, mas não. Quando ele fala sobre habitação, quando ele fala sobre o templo, né? O edifício aqui, a casa eterna nos céus, tudo que ele está falando, as palavras no grego aqui, tudo tem a ver com o nosso corpo, com esse templo realmente que Deus nos deu, tanto durante esse período aqui dessa era, dessa carne, desse corpo que ainda carrega essa parte ainda do pecado, como ele está falando de um corpo transformado depois da volta de Jesus, depois da ressurreição dos mortos ou da transformação mesmo, se nós estivermos vivos. Então, Paulo está falando diretamente sobre o nosso corpo físico, sobre esse templo, sobre essa habitação terrena que Deus nos deu. E ele está falando sobre o assunto da morte, o assunto de perseverar em Deus, independente das perseguições. Parece que o livro de 2 Coríntios, ele carrega em si uma ênfase de Paulo a respeito dos sofrimentos, a respeito das tribulações, das dificuldades ministeriais que ele passou e que ele sabia que a maioria dos discípulos de Jesus iriam passar, a maioria das pessoas que decidissem servir ao Senhor iriam passar. E aqui eu quero deixar gravado para quem vai assistir depois e quero falar aqui para vocês algo que eu falei semana passada e eu preciso reiterar, eu preciso na verdade trazer uma ênfase para que a gente possa entender. Quando eu falei semana passada de que eu não sou a favor da teologia da prosperidade num geral, ou da teologia triunfalista, né, a respeito de que não, nós vamos ser mais do que vencedores nessa terra. Deus nos chamou para ser poderosos, Deus nos chamou para prosperar, Deus nos chamou para ser vitoriosos e ponto final. Tem um evangelho aí, né, tem uma teologia que é ministrada
na terra, né, não é só aqui no Brasil, desse triunfalismo da igreja, de que a igreja parece que ela não vai sofrer, ela não vai passar por tribulações. Você, para ser cristão, você precisa ter uma vida extremamente estável, uma vida sem problemas, uma vida sem muitos problemas no meio do caminho. E a gente sabe que isso não é verdade, porque Paulo está falando o tempo inteiro a respeito de uma vida cheia de tribulações mesmo, de preocupações, de dificuldades. Só que, o que eu quero enfatizar aqui, que eu falei semana passada, e eu quero só que vocês compreendam. Quando eu estou falando sobre isso, gente, eu não estou falando da conta estourada do cheque especial, eu não estou falando de uma doença que acontece dentro da tua casa, eu não estou falando de você não ter dinheiro para pagar suas contas do mês, eu não estou falando do desemprego, eu não estou falando da dor de cabeça, eu não estou falando de dificuldades do nosso dia a dia. Não é dessa dificuldade, dessa tribulação que Paulo está falando. Porque talvez isso para Paulo nem seria, né, dificuldade ou tribulação, porque eles entendiam na pele o que era sofrer por amor a Cristo. O que era abrir a boca e dizer eu sou cristão e por causa de pregar a Cristo, por causa de falar de Jesus, você tinha justamente uma perseguição de morte, uma perseguição de prisão, uma perseguição de não poder abrir a boca, de ser expulso de uma cidade, de ser expulso da sua família, dependendo da religião que a pessoa fosse e ela se convertesse. Então é desse tipo de perseguição e de dificuldade que Paulo está falando. Então nós como cristãos, nós precisamos acabar com essa mania de achar que quando a Bíblia fala sobre tribulação, quando a Bíblia fala sobre perseguição, quando a Bíblia fala sobre dificuldades, quando a Bíblia fala a nossa leve e momentânea tribulação, né? A gente logo pensa, ai, esse mês eu tô passando uma dificuldade financeira, não consegui dinheiro para pagar minhas contas, eu tô passando um deserto, eu tô passando um momento de tribulação. Meus irmãos, a gente nem sabe o que é passar a tribulação aqui no Brasil. A gente nem sabe o que é passar a tribulação tendo uma casa para morar, um teto para dormir debaixo dele, uma cama quentinha, um chuveiro com água quente, uma comida no fogão, sendo ela qualquer que seja, uma roupa quentinha para vestir no inverno, né? um ventilador para estar no verão, um carrinho na garagem para passear. Vocês acham que realmente nós passamos por algum tipo de tribulação? Todas essas outras coisas que eu acabei aqui de falar para vocês, por exemplo, enfermidade, geralmente a enfermidade está ligada a maus tratos do seu próprio corpo. A gente come mal, a gente dorme mal, a gente tem uma vida desregrada e aí a gente não quer que o nosso corpo sofra, né? A vida financeira, por exemplo, a gente tem mania de gastar mais do que ganha e aí quando não tem o dinheiro para pagar as contas no final do mês, o problema é a tribulação que a Bíblia está falando. Deus falou que eu ia passar por isso. Sabe assim, gente, não tem lógica. E aí eu precisava voltar aqui para falar isso para vocês, porque quando o livro de 2 Coríntios está fazendo uma ênfase, Paulo está falando sobre isso de forma maçante aqui para nós, desde o primeiro capítulo, ele está falando de tribulação espiritual, ele está falando de perseguição por amor a Cristo, ele está falando de realmente você ser totalmente afetado espiritualmente por principados, potestades, por demônios, porque você está avançando com a pregação do evangelho. E aí está a nossa maior resistência. Por isso que as práticas espirituais, elas precisam estar muito latentes na nossa vida diariamente, porque é contra isso que nós vamos ter que lutar diariamente. Contra o nosso pecado, contra a nossa carnalidade, contra as obras da carne que o tempo inteiro tendem a nos levar ao pecado. Então é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de nada que eu citei aqui para vocês e isso se torna tribulação na vida do crente. Então as pregações de púlpito hoje em dia, elas tendem a nos levar a pensar
que todos esses problemas que eu citei aqui, saúde, dinheiro, a falta de alguma coisa na sua vida, um ente querido seu desviado, tudo isso é tribulação. Gente, isso não é tribulação. Nós nem imaginamos o que é realmente sofrer perseguição e tribulação por amor a Cristo. Então, fica aí uma dica para nós, para que nós estejamos sempre avançando com o Evangelho, felizes e amando o Senhor cada dia mais, porque nós ainda não passamos por nenhum tipo de tribulação no Brasil. Nós não temos uma perseguição no Brasil. Nós não somos afetados diretamente por principados e potestades, porque no Brasil existe uma facilidade, uma tranquilidade muito grande para servir a Deus. Mas que nós estejamos alertas para que, se nós estivermos aqui para a volta de Jesus, e então a grande tribulação for começar, aí sim nós podemos ser afetados por esse tipo de tribulação de verdade, que vai nos provar a fé verdadeiramente. E aí sim nós precisamos estar alicerçados, nós precisamos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo, porque senão no primeiro tiro que vier na sua direção, espiritualmente falando, você vai ser abatido e não vai conseguir se levantar. Então, muito cuidado com essas questões de achar que tribulação são essas coisas dessa vida. E não são. Isso são dificuldades que nós muitas vezes não vigiamos e por isso temos elas no nosso dia a dia. Então, nós precisamos estar muito atentos a tudo isso, ok? Então, capítulo 5, voltando para cá, só queria reiterar isso para não deixar passar em branco, porque eu não queria que vocês pensassem que eu estava falando sobre dificuldades naturais aqui dessa terra, e isso era o que a gente deveria estar lutando e perseverando, nada disso. Então, Paulo está falando no capítulo 5 sobre essa questão de nós estarmos no nosso corpo terreno, nesse corpo que a gente tem hoje, vivendo nessa terra, e esse corpo, ainda que ele seja destruído, ainda que uma doença, ainda que a morte, ainda que dificuldades no nosso corpo, a fome ou qualquer outra coisa venha para tentar nos destruir, nos abater, Paulo está dizendo assim, ainda que isso aconteça, nós precisamos estar felizes e estarmos aguardando da parte de Deus um edifício que está sendo construído, celestial. Então, o nosso novo corpo, né, a nossa verdadeira identidade eterna em Deus. É disso que Paulo está falando. Por que eu fui buscar um pouco mais desse entendimento para ter certeza de que era isso que Paulo está falando? Porque quando ele fala sobre, no primeiro versículo, sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então Paulo está dizendo que existe algo sendo construído e que não é nada feito por mãos humanas. Não existe a nossa mão natural aqui construindo esse edifício. E Paulo, em outras passagens, principalmente acho que 1 Coríntios, ele vai falar dessa construção, lembra? Com o que nós temos construído esse edifício em Deus, que é a nossa vida espiritual, né? Que é o nosso homem interior, que é esse espírito depois de nascido, ele precisa ser desenvolvido e crescer e virar um grande edifício, a palavra fala. Então é desse edifício, desse homem interior, dessa casa espiritual, que é a habitação do Espírito Santo, que somos nós, templo do Espírito Santo, é que precisamos estar preocupados com a parte interna e não com a parte externa. Esse nosso corpo terreno, infelizmente, ele vai ser absorvido pela vida de Deus, né? Se nós estivermos vivos, quando Jesus voltar, nós seremos transformados num piscar de olhos. Então, esse corpo mortal, ele vai ser absorvido pela vida, a palavra está dizendo, né? E se nós já estivermos morrido fisicamente, nós então seremos ressuscitados com um novo corpo, com um corpo transformado, ok? Então é disso que Paulo está dizendo, para que a nossa preocupação não esteja nesse corpo terreno sendo destruído, sendo afetado, né? Por essa terra, por esse tempo que nós estamos vivendo. O envelhecimento, o próprio pecado destruindo as nossas vidas, né?
tudo que ao nosso redor faz com que o nosso corpo vá se desgastando. Nós falamos semana passada sobre isso. Ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, o nosso homem interior se renova dia após dia, é o que a palavra diz. Versículo 2: enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Tá vendo? Paulo está dizendo, não se preocupe, Deus tem algo preparado para nós, um corpo espiritual que será a nossa morada eterna com Ele, né? Um corpo que não tem mais a morte como seu grande inimigo. Versículo 5, foi Deus que nos preparou para esse propósito. Deus já tinha esse propósito desde a eternidade. Quando o Senhor criou Adão e Eva, sem o pecado, Ele fez essa habitação que era eterna. Adão e Eva já tinham experimentado, antes da queda, viver essa vida com um corpo totalmente celestial, um corpo que o próprio Deus tinha dado para eles, né? Um corpo sem a corrupção do pecado, sem a morte, sem ser afetado, né, pelo pecado. Ele diz aqui no versículo 5, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Gente, precisa haver uma consciência da nossa parte de que tudo que nós fazemos aqui nessa terra, isso é tudo, gente, a palavra tudo é tudo, tá? Não existe, não se exclui nada. A palavra está sendo clara aqui para nós no versículo 10, de que nós vamos ter que comparecer diante desse tribunal de Cristo, e no momento que nós comparecermos diante de Deus, nós vamos ter que dar conta de cada coisa que nós fizemos nesta terra, inclusive de cada palavra que saiu da nossa boca. Isso é muito sério. Então, cada palavra que nós pronunciamos, cada palavra, cada sentença que nós pronunciamos contra o nosso próximo, contra as pessoas que nós temos ao nosso redor, contra uma autoridade, tudo isso nós vamos ter que dar conta. Por quê? Porque Deus nos deu uma nova natureza, a partir do momento que nós nascemos de novo, e essa nova natureza precisa refletir a natureza de Deus, precisa refletir o próprio Deus, né? Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Cristo, então nós vamos ter que dar conta de tudo isso, e Paulo está dizendo que existe uma garantia de que Deus vai fazer com que a gente tenha essa nova habitação. Esse versículo 5, gente, ele é tão simples, mas ele é tão profundo. Eu leio e consigo perceber o nível de alegria que existia no coração de Paulo quando ele escreve isso, porque ele está dizendo assim, olha, sabe por que a gente pode ter certeza de que nós teremos um corpo celestial? Sabe por que nós podemos ter certeza de que Jesus vai cumprir, Deus vai cumprir toda a palavra que Ele deixou, dizendo que Ele vai vir para nos buscar, que nós estaremos com Ele, que Ele vai começar a reinar sobre essa terra, de que tudo vai ser restaurado, de que nós vamos viver eternamente, e é por isso que vale a pena padecer nessa terra toda e qualquer dificuldade que a gente passe em nome do Senhor? Sabe por quê? Porque Deus deixou um penhor. Sabe o que significa um penhor? Uma coisa penhorada significa assim, olha, eu tenho uma dívida com, por exemplo, eu vou dar o exemplo mais clássico, né, que a gente ouve. Por exemplo, você tem uma dívida com o banco, por exemplo.
né? Você foi lá e pegou um dinheiro emprestado com o banco. E aí você precisa pagar aquela dívida, mas você não tem nada que você possa dar como garantia. E aí o banco vai e penhora um bem que você tem, que é aquela garantia que eles têm de que você vai pagar aquela dívida. Então, por exemplo, você vai lá e coloca a própria casa que você mora em penhora, né? Como um bem para ser penhorado. Então, aquilo passa a ser, durante um tempo, aquele bem passa a ser do banco, até que você termine de pagar a sua dívida, certo? E aí aquilo se chama penhor. Então, qual é o penhor da sua dívida com o banco? A casa. É o bem que você tem, que está lá, agora em poder do banco, o papel, né? E se você não pagar, o banco vai vir e vai tomar. Paulo está dizendo no versículo 5 para nós aqui, vamos ler de novo, ó. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito. Esse Espírito tá com letra maiúscula, gente, como garantia do que está por vir. Sabe o que Deus fez? Ele disse assim, sabe qual é a certeza de que eu vou pagar a dívida que eu tenho com vocês, de dar vida eterna para vocês se vocês forem fiéis até o fim? Sabe qual é a garantia que eu dou para vocês de que eu realmente vou voltar e restaurar essa terra e vai valer a pena ser cristão de verdade? Eu estou dando o meu Espírito como garantia, como penhor. Então, Deus deu o próprio Espírito dele para habitar dentro de nós, para construir em nós essa casa interior, esse templo para ele mesmo, fazer com que a nossa vida seja santificada. E por que Deus fez isso? Porque ele tem certeza de que ele vai pagar essa dívida e ele então vai estar conosco. E o seu Espírito é essa garantia que está conosco. Então, qual é a garantia que eu tenho de Deus de que vai valer a pena viver uma vida de santidade? Qual é a garantia que eu tenho de Deus que vale a pena ser cristão de verdade? O Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você é o penhor que Deus deu para estar dentro de nós, para ter a garantia de que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Ele vai pagar toda a dívida. Aliás, ele já pagou, mas é só para a gente entender o que Deus está querendo dizer quando ele diz que ele deixou uma garantia para o que está ainda por vir. Então, o próprio Espírito Santo é essa garantia, ok? Por isso que nós desejamos estar com o Senhor, quer nessa terra, né? Do jeito que nós estamos aqui está bom. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a presença de Deus, mas nós desejamos mais. Mais o quê? A própria habitação de Deus junto conosco, o extermínio, né, do pecado, a morte não existir mais, nós estarmos com ele eternamente, esse é o nosso maior desejo. Então, quer nesse corpo ou quer fora dele, né, morto, nós queremos a eternidade. Esse é o desejo do nosso coração, estar com o Senhor eternamente. E Paulo tinha isso muito claro dentro dele, gente. Por isso que ele não se importava em passar por nada do que ele passou, desde que aquilo fizesse com que ele cumprisse todo o propósito de Deus nessa terra. É isso que Paulo sempre vai enfatizando aqui para nós. Versículo 11, agora nós vamos até o final do capítulo. 5:11, dando continuidade aí. O ministério da reconciliação tá aqui na minha Bíblia como tema, tá? 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja diante de Deus. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Versículo 12. Não estamos tentando novamente recomendarmos-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou.
de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então termina aqui o capítulo 5, em seguida já começa o capítulo 6. O que Paulo está dizendo nesse término, né, do versículo 11 até o versículo 21? Ele está nos dizendo para que é que Deus nos chamou, um dos propósitos, né, para que Deus nos chamou como igreja principalmente, como filhos. Deus nos chamou para o relacionamento, ok? Isso já é muito claro para nós e eu espero que esteja claro também já para vocês. Como filhos, né? Como aqueles que Deus salva para se tornar filho dele, Deus nos chamou para o seu relacionamento. O que Deus deseja conosco é ter relacionamento diário. Isso como pai e filho. É isso que um pai deseja do seu filho, estar todos os dias com ele, ter comunhão com ele, conversar com ele, dividir, né, a vida com esse filho, com esse pai. É isso que um pai e um filho desejam um para com o outro, relacionamento. Não existe nenhum outro tipo de interesse entre o relacionamento paterno entre pai e filho. Agora, de Deus para com a igreja, que somos nós, né? Além de filhos, nós somos aqueles que somos chamados para evangelizar as nações. Ide por todo mundo, fazer discípulos, né? Existe um ide, existe um chamado de Deus para essa evangelização, para a implantação do reino de Deus nessa terra. E quando então nós nos convertemos, esse é um dos papéis que nós devemos desempenhar nessa terra, esses embaixadores que Deus está falando aqui para nós através de Paulo. Mas Paulo está dizendo assim, gente, Deus nos chama para um ministério de reconciliação. O que é uma reconciliação, gente? É quando duas partes, né, elas estão de alguma maneira brigando por um bem comum ou por algo que elas desejam e elas não conseguem entrar num acordo. Então, cada parte puxa, né, para o seu lado. Não, eu quero desse jeito. Não, eu quero desse jeito. Aí a outra parte, não, mas eu não aceito do seu jeito, eu quero do meu jeito. Então, não se entra num denominador comum. Não se entra numa conciliação, ok? Não se tem um concílio, não se tem uma mesma ideia. E isso foi o que aconteceu com o mundo e Deus a partir do pecado. Então, quando Adão e Eva pecam, o que aconteceu com Deus e a humanidade foi que eles então entraram em desavença, eles entraram em uma diferença de opiniões. O ser humano decidiu pelo pecado e Deus queria a santidade, Deus queria a justiça, Deus queria a imagem e semelhança dele, né? E o mundo não aceitava dessa forma. Mas Deus, a partir do seu Filho, nos dá condições, então, de novamente ser esses reconciliadores, ser essas pessoas que estão intermediando entre Deus e a humanidade em pecado. Nós estamos exatamente no papel de conselheiros, de reconciliadores, de pessoas que estão ali no meio dessa guerra travada entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre a luz e as trevas, entre a santidade de Deus e o pecado, né?
e a maldade do mundo, nós estamos no meio. E Deus então tá nos chamando como igreja para esse momento de reconciliação. Por isso que Paulo vai falar exatamente sobre isso nesse término do capítulo 5, ele está falando o tempo todo sobre essa questão desse chamado para reconciliação. E aí ele diz que esse ministério que nos foi dado, ele nos foi dado porque agora nós temos um cargo, né? Dentro dessa reconciliação, nós somos chamados esses embaixadores de Cristo, não é isso que ele está falando? Vamos pegar aqui a partir do versículo 14. Eu vou ler de novo, só para a gente pegar os textos e ir entendendo um a um aqui. Por que eu não vou ler do 11 ao 14? Porque Paulo, de novo, ele está dizendo assim, igreja de Corinto, eu queria muito que vocês me dessem ouvidos, porque vocês, parece que eu tenho que estar o tempo inteiro provando quem eu sou. Eu tenho que estar o tempo inteiro me recomendando para vocês. Pode perceber que do versículo 11 até o 14, ele está de novo dizendo, eu não tenho que ficar provando quem eu sou. Vocês já sabem quem eu sou em Cristo. Vocês já sabem o que eu estou aqui fazendo. Vocês já sabem para o que Deus me chamou. E aí ele começa no versículo 14 em diante falando sobre esse ministério da reconciliação que eu acabei de falar. Ele diz assim, ó, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós estávamos mortos, nós estávamos em pecado, Paulo está dizendo. E eu tenho a plena convicção, Paulo dizendo, que eu já entendi que um homem morreu por todos. Então todos nós estávamos mortos. Mas através da vida de Cristo é que nós podemos então ter vida novamente. É isso que ele vai continuar, ó. 15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Se você aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, agora você tem vida, a palavra de Deus diz, né? Você está sendo vivificado por Cristo Jesus. Então você passou da morte para a vida, a palavra de Deus diz a partir de Cristo, certo? Se isso aconteceu, Paulo está dizendo, Cristo, o Senhor, Deus está esperando que agora que aqueles que vivem, você não está vivo novamente? Aqueles que vivem agora não vivam para si mesmos, para o seu bem pessoal, mas vivam para algo muito maior, não é isso? Sim, para aqueles que morreu, para aquele que morreu em seu lugar. Então, se hoje eu tenho Jesus como Senhor, lembra do Senhor? Senhor e Salvador da minha vida, eu preciso saber que eu não sou dona mais de mim mesma. Então eu não posso viver para mim mesmo. Os meus interesses, eles passam a ser secundários. Os meus interesses passam a não ser os meus interesses principais. Eu preciso ter um Senhor dirigindo a minha vida todo o tempo. Eu preciso ter essa consciência de que a minha vida ela é direcionada por Deus todos os dias, em todos os sentidos. Porque se ele é o meu Senhor, então eu tenho um dono, eu preciso ser guiado por ele. Então é isso que Paulo está dizendo. E ele, versículo 15 de novo, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, quem vive? Eu e você, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então você vai passar a viver por Cristo. Você vai viver, a partir desse momento que você está vivo espiritualmente, você passa a viver para Deus. Então a sua vida já não é mais sua, é dele. Então você começa a ter que perguntar, Senhor, o que eu devo fazer nesse momento? Senhor, qual a decisão a ser tomada nesse momento? Senhor, para que lado eu devo seguir? Senhor, qual é a atitude que eu devo tomar? Senhor, qual é o papel que o Senhor tem para mim como igreja nesse momento? Esse deveria ser o nosso questionamento diário. Versículo 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Então, o nosso olhar, gente, passa a ser um olhar de Cristo. Passa a ser um olhar de Deus. Então, os meus olhos, eles não podem mais olhar para o ser humano, para a pessoa que está perto de mim, da mesma forma que eu olhava quando eu era morto espiritualmente. O Espírito Santo, ele precisa ser
os meus olhos, ele precisa ser as minhas mãos, tocando as pessoas, olhando com um olhar de misericórdia. Jesus em nenhum momento olhou para mim e para você, quando nós ainda estávamos em pecado, trazendo condenação para nós. Pelo contrário, ele dizia o tempo todo: eu morri em seu favor, eu tenho misericórdia de você, eu estou desejando te encontrar, eu estou desejando te convencer do seu pecado, para que você não vá para uma morte eterna, para o inferno, mas que você tenha vida. Então, o mesmo sentimento, a palavra de Deus diz, né, que houve em Cristo para nos salvar, é o mesmo sentimento que precisa existir dentro de mim e de você para alcançar as vidas que Deus colocar diante de nós. Então, por isso que Paulo está dizendo, de modo, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Quando nós estávamos no pecado, gente, a gente olhava para Cristo, não como esse Cristo que nós olhamos hoje, como Senhor e Salvador da nossa vida, como alguém que nós amamos de forma incondicional. Nós, quando estávamos em pecado, nós tínhamos um olhar muito diferente para Deus. Nós achávamos que Deus era carrasco, que Deus era aquele que queria me castigar, me mandar para o inferno, que era um autoritário, né? Porque a gente tem que seguir os mandamentos dele. Que negócio é esse de religião, né? A gente sempre pensa dessa forma quando a gente não tem esse entendimento da palavra. A gente acha que Deus é um pai carrasco, que fica matando os filhos, que fica querendo que os filhos façam isso ou aquilo por simples autoritarismo. Mas quando nós então compreendemos que Deus é amor e que o amor dele nos constrange todo o tempo, porque ele nos amou, né, de tal maneira que ele deu seu próprio filho para morrer em meu lugar. Então, assim, passa a ter um outro sentimento para nós, né? Olhar para a palavra, olhar para Deus, o nosso olhar para Deus, ele se torna totalmente diferente do que a gente olhava antes de conhecer o Senhor realmente como Senhor e Salvador da nossa vida. Versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu preciso ser, gente, uma nova criação. Eu preciso ter atitudes de nova criatura. Eu preciso ser guiado pelo Espírito, porque agora eu nasci de novo. Agora eu tenho o próprio Espírito Santo dentro de mim. Eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para o próprio Cristo que me salvou. Percebe a colocação de Paulo para esse entendimento para nós de que nós precisamos saber o que nós estamos fazendo nessa terra a partir do momento que nós aceitamos Jesus? Eu sempre falo isso nas aulas, não é de hoje, eu costumo dizer assim, eu compreendi essa frase: eu não fui salvo para ser salvo. Grava isso no teu coração. Eu não fui salvo para ser salvo. Eu fui salvo para salvar outros. Então, é muito diferente essa frase, quando você compreende. Se você pensar que você foi salvo só para ser salvo, olha, Deus agora me colocou numa redoma de vidro e eu agora vou ficar quietinho aqui no meu canto, porque eu já fui alcançado, Jesus já me salvou, o mundo que se lixe, o mundo que vá para o inferno, porque eu já estou salvo. Não, não. O grande propósito da tua salvação, Deus só te alcançou porque ele disse assim: opa, eu posso ver na Débora, eu posso ver no Reginaldo, eu posso ver na Maria, eu posso ver na Juliana, eu posso ver na Elisângela, eu posso ver na Daiane, alguém que vai me ajudar junto à criação, junto à humanidade. Então, as pessoas que estão próximas de nós, Jesus conta conosco para ser esse agente do céu aqui na terra. Se Jesus pudesse estar literalmente em carne e osso novamente aqui na terra, ou se ele pudesse viver aqui literalmente, ele já estaria vivendo e salvando as vidas. Mas ele conta comigo e com você. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, sendo então santificados, sendo então transformados nisso diariamente, para alcançarmos o maior número de pessoas com as nossas mãos, com o nosso abraço,
com a nossa palavra, com a pregação dessas boas novas, com o evangelho completo, para que as pessoas também sejam salvas, como nós fomos salvos. Então, o egoísmo evangélico de achar que eu fui salvo e agora o mundo que se resolva, né? Isso é terrível, porque isso não é papel de cristão. Papel de cristão é falar, eu devo ser um agente transformador aonde quer que eu esteja. Isso pode ser no meu trabalho, pode ser na fila do banco, pode ser no mercado fazendo compras, pode ser na faculdade, aonde quer que eu esteja. Eu sou o agente de Deus ali para transformação. Por quê? Paulo vai nos dizer o que nós somos. Olha só, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, primeiro ele nos alcança, certo? Ele usa alguém para nos reconciliar com ele. E a partir do momento que eu sou reconciliada com ele, agora ele me coloca também no mesmo papel de reconciliador. Então, eu passo a ser também um agente de conciliação de Deus com outras pessoas. Então, a mesma coisa que alguém fez para que Cristo me reconciliasse com ele, pregando o evangelho para mim, falando do amor de Deus para mim, falando das boas novas de Deus para mim, eu preciso continuar repassando essa mensagem. Porque Deus nos reconciliou com Cristo, ok? Nós já estamos aqui nesse reino, agora nós precisamos trazer outros também. 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Qual é a mensagem da reconciliação, gente? O evangelho completo. Lembra? O evangelho não é só a vida de Jesus, a morte e a ressurreição, mas é também a sua volta. Então nós precisamos começar a pregar o evangelho completo, ter esse ministério de reconciliação, falar para o mundo que existe uma reconciliação entre eles e Deus. Deus os espera para um relacionamento de pai e filho. Deus continua nos amando porque ele deseja nos salvar. Deus não deseja que ninguém se perca, gente. Quando ele fala ninguém, é ninguém, mas a decisão é minha e sua, tanto de sermos alcançados quanto de sermos agentes também de Deus para outras pessoas serem alcançadas. O egoísmo evangélico vai fazer com que muitas pessoas se percam pela falta de quem pregue. Infelizmente, nós precisamos ser agentes de Deus. Por quê? Ele vai nos dar o cargo aqui agora. 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Então, Deus está fazendo o apelo para o mundo de reconciliação através de nós. Eu já vou voltar no embaixador aí. Por amor a Cristo, suplicamos. Olha o que nós vamos suplicar para o mundo. Olha qual é o nosso grito para o mundo. Reconciliem-se com Deus. Deus está dizendo assim: vocês têm um grito que precisa estar na garganta de vocês o tempo inteiro. Mundo, ser humano, reconcilie-se com Deus. Deus está aguardando ansiosamente por todos os filhos diante dele. Todos os filhos, os pródigos, as ovelhas perdidas e todas as parábolas que Jesus contou para nós têm a ver com isso, né? De pessoas que por motivos pessoais, por falta de entendimento, por cegueira espiritual, não conseguem enxergar o amor de Deus. Então Deus está dizendo assim: existe um grito para vocês, reconciliem-se com Deus. Eu preciso ser esse que esteja gritando todo o tempo sobre essas boas novas, dizendo: Deus deseja se reconciliar com você. Você está brigado com Deus, meu querido, minha querida? Deus não quer ficar brigado com você.
Ele só deseja que você se arrependa e que você então esteja em comunhão novamente com Ele. Deus deseja que você volte ao relacionamento com Ele se você está afastado. Se você não o conhece como Pai, Deus deseja te mostrar que Ele é esse Pai. Ele te criou. Então a humanidade ela está perdida, gente. A humanidade está perdida. Elas não conhecem esse grande amor. E a palavra de Deus, ela é essa bomba atômica que cai no coração do ser humano e transforma o nosso entendimento. Mas nós precisamos pregar. Se nós não falarmos desse evangelho completo, dessas boas novas do reino, as pessoas não vão entrar em reconciliação com Deus. Elas vão morrer perdidas e caminhando diretamente para o inferno, ok? Agora, eu vou fechar, gente, porque vai fechar em 6 minutos, porque eu quero agora explicar para vocês por que nós somos embaixadores de Cristo. Vamos fechar e voltar rapidinho para a gente já dar continuidade aqui. Vamos lá. Então, por que Paulo nos chama de embaixadores de Cristo? Primeiro, nós precisamos entender o que significa uma embaixada, né? É a primeira coisa que a gente precisa entender para entender o que é um embaixador, né? Por que nós somos embaixadores de Cristo, ok? O que é uma embaixada? Uma embaixada nada mais é do que eu vou falar de forma natural para a gente depois entender o espiritual, tá bom? Então, por exemplo, no Brasil existem várias embaixadas de vários países, certo? Vamos citar, por exemplo, os Estados Unidos. Então, num lugar aqui em São Paulo, se não me engano, e no Rio de Janeiro, acho que nos 2 lugares que existe aqui no Brasil, existe uma embaixada dos Estados Unidos. Então, é um prédio, né? Um prédio ali construído, muito provavelmente pelo próprio Estados Unidos. Eles vão lá e constroem um terreno que o Brasil cede para eles. Eles vão lá e constroem um prédio, onde aquele prédio serve de sede para a sua embaixada. E o que é a embaixada? Dentro daquele prédio, gente, quando você passa do portão para dentro, toda a lei, toda a regra, tudo que se faz ali dentro é de acordo com a lei do país daquela embaixada, ok? Todas as regras, todas as leis, tudo que aquele país tem como constituição, como lei, dentro daquela embaixada é o que vale, ok? Então, por exemplo, a embaixada dos Estados Unidos aqui em São Paulo. Quando eu chego na embaixada dos Estados Unidos, que eu passo do portão para dentro, qualquer coisa que eu cometa dali para dentro, eu sou julgada pela Constituição dos Estados Unidos. Então vamos citar um caso drástico. Vamos supor que eu entrasse dentro da embaixada dos Estados Unidos com uma arma e matasse alguém lá dentro, certo? Eu seria julgada por qual lei? Debaixo de qual Constituição? A lei dos Estados Unidos. Eu não, mesmo que a embaixada está aqui em São Paulo, mesmo que eu estou no Brasil, qualquer coisa, qualquer lei que eu infrinja dentro da embaixada, do portão para dentro, a lei que rege ali é a dos Estados Unidos. Então, tudo ali dentro rege de acordo com as regras dos Estados Unidos. Os funcionários, eles têm toda a legislação ali dentro. Por exemplo, as leis trabalhistas de quem trabalha numa embaixada é de acordo com a lei do seu país.
a forma de tratamento entre as pessoas é de acordo com a lei dos Estados Unidos. Eles só falam ali dentro a língua original do seu país. Dentro de uma embaixada não se faz nada, não se atua de outra forma a não ser de acordo com a lei, a constituição do país daquela embaixada. Isso é para qualquer embaixada, gente. Então, a pessoa que trabalha dentro da embaixada de um país, ela precisa estar consciente de que tudo que ela faz ali dentro daquela embaixada, ela está fazendo de acordo com a lei daquele país. Entenderam o que eu estou querendo dizer? O que significa uma embaixada? A mesma coisa, a nossa embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Dentro daquele prédio que foi construído pelo Brasil e que tem brasileiros ali dentro trabalhando, toda a lei que rege ali dentro daquele prédio é de acordo com a Constituição do Brasil, ok? Mesmo que está em território americano, mesmo que está em território dos Estados Unidos, dentro daquele prédio que se chama Embaixada do Brasil, a lei que rege ali dentro é a lei brasileira. Então vamos supor que algum americano fosse dentro da embaixada lá dos Estados Unidos do Brasil e matasse um brasileiro lá dentro, ou fizesse alguma coisa ilegal dentro da embaixada lá nos Estados Unidos, mas a embaixada do Brasil. Ele seria julgado por qual lei, gente? Pela lei, pela Constituição do Brasil. Então é assim que funciona uma embaixada, o prédio, né, da embaixada. E agora, o que é um embaixador daquela nação dentro de outro território? Então, quando a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, ela funciona, as pessoas que são responsáveis por essa embaixada, que são os famosos embaixadores, eles falam dentro daquela embaixada e para aquelas pessoas daquela outra nação de acordo com a Constituição, com os costumes, com as regras do seu país. Então, dentro do prédio da embaixada, todo embaixador dos Estados Unidos, ele trata as pessoas ali dentro daquele prédio de acordo com todas as regras, costumes, tradições, legislação, constituição, de acordo com os Estados Unidos. Opa, então eu consigo entender agora por que a palavra está dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Aonde fica a embaixada, gente, do céu aqui na terra? Onde é a embaixada? Se nós somos embaixadores de Cristo, existe um reino que a terra está com algumas embaixadas localizadas, né? O território seria o céu, seria o próprio Deus com o seu reino, ok? E Deus coloca embaixadores, coloca embaixadas do céu aqui na terra. Aonde são as embaixadas, gente? Os prédios, onde são? As igrejas, exatamente. E então dentro da igreja, que nós estamos colocando como prédios, mas na verdade eu sou a igreja, certo? Então eu sou a igreja. Então eu preciso ser um embaixador de Cristo, entendendo que eu sou esse templo do próprio Deus, a embaixada sou eu mesmo, ao redor da terra, aonde quer que eu esteja, eu sou a igreja de Cristo, e aonde eu estou, olha só a importância disso, gente, aonde quer que eu esteja, eu igreja, aonde eu estou, eu sou a embaixada de Deus aqui na terra. Então eu sou um embaixador de Cristo, e tudo que eu faço e tudo que eu a maneira como eu me porto, a maneira com que eu falo, a legislação que eu tramito, tudo que eu faço nessa terra está de acordo com qual legislação, com qual constituinte, com qual território mãe, vamos dizer assim, com o próprio território do céu, ok? Com a própria palavra de Deus. A constituição que nós seguimos é a própria palavra de Deus. Então, para nós sermos embaixadores de Cristo, nós precisamos viver a nossa vida como igreja exatamente de acordo
com a nossa legislação vigente. Qual é a nossa legislação vigente? Que nós deveríamos estudar muito bem, manusear muito bem, falar dela com propriedade. A legislação do céu, a palavra de Deus. Então, para você ser embaixador de Cristo, você precisa conhecer, eu nem falei isso, para ser um embaixador, gente, numa outra nação, você precisa conhecer muito bem todas as leis do seu país, a cultura do seu país, a forma de agir daquele país, a história, né, daquele país. Você precisa conhecer a fundo. O pessoal brinca que até a forma deles fazerem as coisas dentro da embaixada tem que ser exatamente como se eles estivessem dentro de território estrangeiro. Então, por exemplo, na embaixada americana, a forma dos funcionários trabalharem, deles comerem, a comida que eles comem lá dentro tem que ser exatamente igual, como se eles estivessem em território americano. Então, para vocês entenderem a profundidade de uma embaixada de um outro país dentro do nosso ou vice-versa, e por que Paulo está dizendo que eu preciso ser um embaixador de Cristo. Eu preciso ter consciência de que eu estou tentando achar a palavra, eu estou sendo, não é um exemplo, acha uma palavra para mim, gente, que eu estou tentando achar aqui. Eu estou sendo alguém que estou representando. Isso, obrigada, Ju, é isso mesmo. Estava tentando vir e não vi a palavra. Você é um representante direto do presidente da outra nação. Sabia? Você é um representante direto daquela nação numa nação estrangeira. Então você é representante direto do próprio Pai, do próprio Deus, do próprio Cristo, ok? Então você não é qualquer pessoa, eu não sou qualquer pessoa. E se nós não temos consciência disso, gente, é impressionante como nós vivemos uma vidinha medíocre como igreja na terra, sendo que nós somos a embaixada de Deus, do reino de Deus na terra. Então, onde quer que exista um cristão que é a igreja de Cristo, nós deveríamos nos movimentar nesse entendimento. Mas o que falta na igreja de Cristo na terra? Justamente o entendimento de quem ela é. A maior dificuldade de Deus para conseguir se mover de forma poderosa na terra, gente, é a minha falta de entendimento, de conhecimento dessa lei, dessa legislação, dessa constituição do meu país celestial. Esse que é o problema. Você não conhece Deus, você não conhece teu pai, você não conhece o dono da nação que você está representando, você não conhece a lei dessa nação, você não sabe como é que o presidente dessa nação, que é Deus, como é que ele quer que a embaixada dele funcione. E por falta de conhecimento, o meu povo perece. Ok? Então, a igreja na terra, ela não tem expandido, ela não tem avançado como Paulo e os outros discípulos conseguiram avançar no início por falta do poder de Deus, por falta da autoridade de ser embaixadores de Cristo na terra. Nós estamos vivendo muito aquém daquilo que Deus desejava para mim e para você como embaixadores de Cristo. Um embaixador, ele é uma autoridade máxima daquele país numa nação estrangeira. Então, assim, é um negócio tão surreal, gente, entender que nós somos embaixadores de Cristo e por causa disso nós sofremos com essa questão de falta de autoridade em Deus na terra para levar o evangelho, para cumprir o reino de Deus, para ser filho de Deus. Você quer cargo maior para você e para mim do que dizer eu sou filho de Deus, eu sou irmão de Jesus, né? Mas as pessoas, elas esquecem disso, eu esqueço disso, você esquece disso. E a gente se trata como qualquer pessoa e a gente age como qualquer pessoa. Surge sempre a curiosidade da gente sempre que acontece alguma coisa mais, uma notícia importante, a gente sempre vai atrás dela, né? E com a morte da Rainha Elizabeth, lá da Inglaterra, eu acabei tendo a curiosidade de conhecer um pouco melhor a história dela,
de como foi a história de vida dela, né? E do próprio reinado e das coisas. E aí eu tô assistindo a série lá que fala sobre a vida da Rainha Elizabeth, do próprio império ali da Inglaterra. E aí quando você vê, gente, o posicionamento de uma menina, né, de uma criança, que ela já é preparada desde o momento em que ela nasce, ela já tem uma preparação na sua mentalidade, na sua forma de se portar para ser uma rainha ou para ser um rei, nós então compreenderíamos qual é o tipo de ensino, qual é o tipo de mentalidade que eu e você deveríamos ter quando nós aceitamos Jesus. Como é que os nossos líderes deveriam nos preparar diariamente, a partir do momento que a gente nasce de novo, qual é a preparação, qual é o ensino que eu e você deveríamos receber para que a gente começasse a caminhar com uma nova mentalidade, com um novo entendimento de que eu não sou mais um filho das trevas, mas agora eu sou um filho da luz, eu sou um filho de Deus, eu tenho um Pai que é todo poderoso, eu tenho um Deus que ele é dono dos céus e da terra, eu tenho uma herança de eternidade, a terra vai ser minha, eu vou tomar posse daquilo que Deus me deu desde a eternidade, mas nós somos mal treinados. Desde o momento que nós aceitamos Jesus, nós não temos um treinamento de príncipes, de princesas, de embaixadores, de filhos de Deus. Nós temos um treinamento de, sei lá, nem sei falar a palavra certa, qual é o treinamento que nós temos quando a gente nasce de novo. E a gente vai vivendo muito aquém daquilo que nós deveríamos viver como filhos de Deus. Principalmente isso, como filho, como é que eu tenho me portado? Qual é a forma de um filho de Deus se comportar nessa terra? Qual é as palavras que um filho de Deus pode falar? De que maneira ele deve se comportar diante de pessoas? Então tudo isso parece bobo, mas se você parar e avaliar isso que eu estou falando aqui, você vai entender que a gente vive uma vida muito medíocre, uma vida talvez muito fora do padrão da realeza de ser filho de Deus, de ser filho do Todo-Poderoso, né? De estar realmente numa posição de embaixador de Cristo, de ser o representante legal de Deus na terra, como igreja. Então a gente precisa repensar algumas questões aí para nós. Capítulo 6, gente, deu para entender até aí? Os embaixadores aí de Cristo? Capítulo 6. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Versículo 3. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas?
Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 6, gente. Paulo está continuando, nessa mesma linha de raciocínio, falando para a igreja de Corinto o quanto eles precisam compreender o papel deles como igreja. Então, assim, parece que o assunto fica recorrente. Paulo dá continuidade de um mesmo ensino, de um mesmo padrão de fala, E ele diz assim: como cooperadores de Deus, eu voltei lá para o versículo 1, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Na verdade, assim, gente, para que vocês foram salvos, Essa é a pergunta de Paulo aqui. Quando a gente recebe a graça de Deus, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de mim e de você, e todos os dias nós recebemos uma porção de Deus, dessa graça, para suportarmos todas as coisas nessa terra, para vencermos o maligno, para vencermos o pecado, Todos os dias, ao acordarmos, o Senhor derrama uma graça específica para aquele dia. Nós vamos vencendo um dia de cada vez. E o Senhor vai nos dando graça e entendimento para aquele dia, para aquele momento. Então Paulo está dizendo assim: não recebam de graça em vão a graça de Deus. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? É isso que Paulo está dizendo, parafraseando, Falando com as minhas palavras. Paulo está dizendo assim: como cooperadores de Deus, como embaixadores de Cristo, como filhos de Deus, como igreja na terra, o que vocês estão fazendo? Não recebam em vão a graça de Deus. Existe um favor de Deus sobre vocês para que algo seja feito, para que a igreja avance, para que você seja esse embaixador de Deus na terra, para que você seja esse cooperador, porque hoje é o dia favorável, hoje é o dia da salvação. Gente, não existe oportunidade que não possa ser usada em favor do reino. É isso que Paulo está dizendo. Usem qualquer oportunidade de forma que o reino de Deus possa avançar. Elisângela, você está dizendo que aonde eu encostar eu preciso ficar pregando o evangelho? Não, de maneira nenhuma, não é isso. Nós precisamos ser sábios em tudo que falamos e fazemos. Quando nós somos exemplos de verdadeiros cristãos diante das pessoas, nós já estamos pregando as boas novas do evangelho. Quando diante de uma circunstância você teria a decisão de mentir ou de falar a verdade, e então você fala a verdade e as pessoas se surpreendem porque você poderia ter mentido para sair melhor naquela situação, você já está optando pela justiça de Deus, você já está optando pela verdade de Deus, você já está optando pela graça de Deus que está sendo derramada na tua vida. Então, a grande questão é o que nós temos feito da nossa vida diariamente como cooperadores de Cristo, como embaixadores de Cristo na terra. É disso que Paulo está falando aqui, porque hoje ele diz, eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. E aí ele diz assim, digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Deus já liberou, gente, o Espírito Santo para convencer toda a humanidade do pecado. Então eu preciso ser esse embaixador. As pessoas precisam ver a salvação de Deus através da minha vida. E não é amanhã, não é depois de amanhã, não é o mês que vem, é agora. Então qualquer oportunidade que nós tenhamos, nós possamos ser essa voz de Deus, os braços de Deus, as mãos de Deus, o olhar de Deus, o ouvido de Deus para alcançar as vidas. É disso que Paulo está dizendo. Aí Paulo está falando assim, sabe por quê? Porque nós não damos motivo de escândalo. Gente, quando você se preocupa em ser igreja de Cristo, embaixador de Cristo, você vai procurar viver uma vida de maior integridade,
de maior sinceridade com as pessoas, de viver uma vida reta diante de Deus, para que você não sirva de escândalo, para que você não sirva de pedra de tropeço, para que você não sirva de mau exemplo, porque as pessoas vão te julgar. Nós, como cristãos, temos muitas pessoas nos olhando o tempo inteiro. A palavra de Deus diz que existe uma nuvem de muitas testemunhas, quer espirituais, né, de anjos e demônios, nos olhando todo o tempo, quer de pessoas naturais, que nos rodeiam e ficam de olho em nós, dizendo, ué, mas aquela pessoa não fala que ela é crente? Ué, mas ele não falou que ele era da igreja? Mas ele não falou que ele era crente? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está agindo dessa forma? Ele não fala que ele é filho de Deus? Então, são essas questões que Paulo está dizendo, por favor, pensem muito bem naquilo que vocês estão fazendo, porque Paulo está dizendo, ó, não damos motivo, versículo 3, de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Você viu que lá atrás, a gente leu no versículo 18 do 5, ó. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo está dizendo que todos nós temos um ministério dado por Deus. Qual é o ministério que nós temos? O da reconciliação. Então nós todo o tempo estamos trabalhando como ministros de reconciliação. Aí ele diz assim, nós não queremos que o nosso ministério, no versículo 3, né, não caia em descrédito. Então como é que eu vou reconciliar o mundo com Deus quando na verdade eu não consigo me reconciliar nem com meu irmão? Como é que eu vou pregar Cristo perdoador? Como é que eu vou pregar o amor de Deus para as pessoas se eu não consigo amar nem o meu parente? Se eu não consigo amar o meu vizinho? Se eu não consigo amar a pessoa que está mais próxima de mim? Se eu sou uma pessoa totalmente desvirtuada na minha vida, né? A minha vida não tem virtudes em Deus. Então, o meu ministério vai cair em descrédito. Por quê? Porque as pessoas não vão acreditar em mim. As pessoas não vão acreditar na minha palavra. As pessoas não vão dar crédito à minha palavra. Porque eu falo uma coisa e vivo outra. Então Paulo está dizendo assim, nós não damos motivo de escândalo a ninguém em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Paulo vai dizer como que ele recomenda, né, para nós vivermos. Como que ele vai nos recomendar? Aí ele começa a dar uma lista de situações que nós não devemos dar escândalo de forma nenhuma. Nós devemos ser servos de Deus em qualquer circunstância. Em muita perseverança, em sofrimentos, em privações e tristezas, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejum, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Essas armas da justiça falam de tudo que tudo que é verdadeiro, gente, tudo que é justo, tudo que está escrito na palavra de Deus é que nós devemos fazer. Tanto como armas de ataque, como armas de defesa. A verdade vai ser sempre o nosso escudo ou a nossa espada, certo? A verdade sempre vai ser a que vai nos proteger como escudo, mas vai ser aquela também que vai atacar contra o nosso inimigo. Tem uma arma poderosa, né? Ele diz assim, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Então Paulo está dizendo assim, não existe circunstância, não existe situação na sua vida e na minha vida que devam fazer com que a gente mude o nosso posicionamento como servos de Deus,
como embaixadores de Cristo, como servos de Deus, como pessoas que vivem segundo a palavra, não segundo as circunstâncias, porque nós não devemos mudar a nossa forma de agir de acordo com as circunstâncias ou de acordo com as situações. A nossa palavra precisa ser a mesma. Paulo nunca mudou o seu discurso, mesmo diante de todas essas situações. Ele está nos dando o exemplo de que existe um posicionamento, uma maneira de viver segundo o padrão do reino de Deus. E isso é ser um embaixador de Cristo, independente da situação, independente do que nós estivermos vivendo. Existe uma maneira correta. E aí ele termina o versículo 6 falando justamente isso, ó. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto de vocês. Numa justa compensação, falo como a meus filhos, abram também o coração para nós. Os coríntios estavam muitas vezes rebatendo Paulo ou endurecendo seu coração para o seu ensino, porque eles achavam que Paulo não tinha a posição que ele tinha como apóstolo. Lembra, desde o da primeira carta, o que os coríntios estavam querendo dizer que Paulo não era apóstolo. Por quê? Porque eles achavam que eles já eram os bambambãs, já tinham na igreja muitas pessoas poderosas. Então Paulo está dizendo assim, o mesmo afeto que eu tenho por vocês e tenho ensinado para vocês a palavra, a viver em Cristo, tenham o mesmo afeto por mim. Abram o coração de vocês para aprender o que eu estou ensinando. Não sejam arrogantes. Gente, se tem uma coisa difícil de lidar com um cristão que já se acha o conhecedor da verdade, é justamente esse coração endurecido para aquilo que está sendo ensinado, para uma correção que está sendo feita. A igreja de Corinto, infelizmente, era uma igreja tão cheia dos dons, de ministérios, do poder de Deus, mas ela não conseguia ser humilde o suficiente para receber o ensino de Paulo, para corrigir os seus erros e assim caminhar melhor como igreja na terra, para alcançar muito mais vidas. Eles eram arrogantes espiritualmente, e isso é muito difícil de lidar. Aí ele diz assim, vocês precisam separar as coisas, né? Ele termina o capítulo 6 falando sobre essa questão da unidade que eles tinham, né? Ou da mistura, na verdade, unidade não, da mistura que eles tinham com as coisas profanas, com as coisas do mundo, com o descrente, com aquele que realmente não seguia Deus. Aí ele vai dar esse paralelo para nós aqui, né? Não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que é? Ele fala aqui o primeiro, né? Justiça é a verdade, né? O que é verdadeiro com a maldade. Ou que comunhão pode ter luz e trevas? Não existe, né, gente? Onde tem luz, não pode ter trevas. E onde tem trevas, a luz vai embora. E vice-versa, né, na verdade. A luz entra, as trevas vão embora. Mas se você quiser apagar a luz, é só você entrar com muita escuridão que a luz vai apagar. Que harmonia entre Cristo e Belial, né? Cristo e demônios, né? Belial vem de Baal, por isso que é Belial, né? Que comunhão, que harmonia existe entre o ungido de Deus e o diabo? Não existe, né? Que há de comum entre o crente e o descrente? Não, as ideias não batem, né? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? O templo de Deus somos nós, gente. O que tem a ver, né? Com os ídolos, com peças de ferro, de madeira, não tem nada. Nós somos vivos, temos vida em nós mesmos. O ídolo é só uma madeira, um pedaço de madeira, um pedaço de pau, um pedaço de ferro, um pedaço de ouro. O ídolo é nada em si mesmo. Lembra que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Olha o que Deus diz a nosso respeito. Olha o que Ele deseja para nós, gente. Essa declaração está lá no Velho Testamento, desde a época de Moisés, né? Deus falou isso quando decidiu habitar no meio do povo de Israel através do tabernáculo. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei.
e serei o seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus o tempo inteiro, gente, tem nos chamado a essa separação, a essa distinção entre o que é santo e o que é profano, o que é separado para Deus, o que decide obedecer a Deus em amor, e aqueles que decidem desobedecer a Deus também debaixo de um entendimento: eu não quero servir a Deus, eu não quero obedecer a Deus. Isso é uma decisão que Deus permitiu que o homem tivesse. É uma opção que eu e você temos do livre-arbítrio, ok? Agora, Deus nos dá um conselho. Ele está dizendo: se você decidiu se reconciliar comigo, como Paulo está falando sobre esse ministério da reconciliação, se você nasceu de novo, se você é nova criatura, se você está vivendo uma vida nova em Deus, se você decidiu ser filho de Deus, creu que Jesus morreu por você para te resgatar dessa morte eterna, então você precisa se separar. Deus chamou o povo de Israel ali do Egito e disse: se separem, saiam do meio desse povo idólatra, desse povo corrompido pelo pecado, dessas pessoas que decidiram viver uma vida longe de mim, diz o Senhor, né? A palavra dizendo. Então, nós, se decidimos viver uma vida de filhos de Deus, nós precisamos então honrar o nosso Pai. Nós precisamos decidir viver a verdade do nosso Pai. Nós precisamos viver o que a embaixada do país do nosso Pai diz, que é a Constituição, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos caminhar em cima dessa palavra. Nós precisamos seguir os exemplos do nosso irmão mais velho, Jesus. O que Jesus fazia no seu dia a dia para obedecer o Pai? Como é que ele andava como filho de Deus na terra? Quais eram as atitudes que Jesus tinha? Essas são as verdadeiras atitudes de um filho de Deus. E olhar para a vida de Jesus é o maior exemplo para nós. E Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, essa é a verdadeira imitação. Quem é que eu devo imitar? Eu devo imitar, sim, um bom líder que está me liderando, alguém que está, assim, me guiando por essa palavra, mas se esse líder está, assim, sendo também um imitador de Cristo, se as atitudes dele são exatamente como as de Cristo, então eu posso sim imitar alguém, porque essa pessoa também está imitando o nosso irmão mais velho. E aí tá tudo certo. Por isso que Paulo diz: sede meus imitadores. O que eu estou dizendo para vocês é a verdade. Sigam isso em amor. E aí vocês vão ver como é ser um verdadeiro filho de Deus, um cooperador do reino, um embaixador de Cristo. O que é padecer pelo evangelho. O que é sim sofrer tribulações por causa da pregação do evangelho. Cristo é o nosso grande exemplo, e homens e mulheres de Deus que estejam sim vivendo uma vida segundo o evangelho podem nos ensinar, podem nos guiar para uma vida melhor em Cristo, porque assim uns vamos ensinando os outros, porque aquele que já viveu um pouco mais do evangelho tem a capacidade de me ensinar aquilo que Deus já ensinou para ele até aquele momento, e assim a igreja vai entrando num movimento de unidade, num movimento de crescimento juntos. É o que mais Deus deseja, que juntos nós então venhamos a crescer. Não existe crescimento sozinho, gente. Isso infelizmente, é um erro. Muito provavelmente nós vamos cair em diversos erros se a gente quiser caminhar sozinho, se a gente quiser caminhar no nosso próprio entendimento, sem ninguém nos auxiliar, sem ninguém nos ajudar, sem ninguém para tirar dúvidas da gente. Nós não podemos ser pessoas isoladas nessa terra. Deus não nos criou para viver isolados, mas em comunidade, né? Deus também vive em comunidade. Ele vive com a Trindade, com os anciãos, com os anjos, né? Existe toda uma comunidade ali no céu diante de Deus. E por que eu e você, nós não queremos viver em comunidade, em comunhão uns com os outros, né? Então a gente precisa ter esse entendimento. Amém, queridos? Glória a Deus. Terminamos aqui capítulo 5 e capítulo 6. Deus seja louvado, né? Pela nossa vida, pela vida de vocês. Semana que vem a gente vai para o capítulo 7.
Ele é bem pequenininho também, provavelmente vai dar tempo de fazer o 7 e o 8, e aí a gente vai seguindo em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês possam meditar em tudo que a gente falou, qualquer coisa voltem, se alguém não entendeu, eu falei muito rápido, pede a aula aí que eu mando de novo, vocês assistem, e assim a gente vai compreendendo o que Deus está falando conosco. Amém? Vamos orar? Entregar aqui para o Senhor o término da aula, que foi bênção demais.